Olá, tudo bem? Nesse período da Festa dos Tabernáculos, nós costumamos lembrar do texto dos capítulos 7 a 10 do Evangelho de João, que é o período que Jesus celebrou essa festa. Aí quando a gente lê no capítulo 7, versículos 2 e 3, que fala assim: Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, os seus irmãos e lhe disseram. Então as pessoas indagam: Jesus tinha irmãos e irmãs? Maria teve com José outros filhos depois que teve Jesus, o Salvador? Eu estou colocando abaixo aqui do vídeo um link para o meu blog, onde você pode baixar o texto que eu vou ler para vocês. O texto é: os irmãos e as irmãs de Jesus. Vou enumerar 3 argumentos embasados nas Escrituras que confirmam que os irmãos e as irmãs de Jesus eram filhos de José e de Maria, em seu sentido literal. A Bíblia deixa claro que Jesus teve 4 irmãos, conhecidos por seus nomes, e algumas irmãs, mas não sabemos seus nomes ou a quantidade. A conclusão mais natural é entendermos que Jesus tinha, sim, irmãos e irmãs sanguíneos. O texto é Mateus 13, versículos 55 e 56, que diz assim: Não é este o filho do carpinteiro, José? A sua profissão era ser um carpinteiro. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Você pode conferir também outros textos, Mateus 12, 46, Marcos 3, 31, Marcos 6, 2 e 3 e também Lucas 8, versículo 19. Eu quero compartilhar com vocês aqui 3 argumentos que comprovam nas Escrituras do Novo Testamento que Jesus sim tinha irmãos e irmãs. Primeiro argumento é que esses irmãos e essas irmãs não eram os apóstolos. Vamos ver o texto de João 7, 3 a 5, que a gente viu aqui agora. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Então Jesus estava na Galileia, entre seus irmãos e irmãs, sua família, e eles falam: olha, deixa aqui a Galileia, vai celebrar a festa dos tabernáculos. Olha aí uma grande ocasião, uma grande oportunidade para você se manifestar. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, relata João o Evangelista. Essa expressão, seus irmãos, invalida a ideia de que seus irmãos se refira aos 12 apóstolos. Atos 1, 13 e 14, vemos que os 12 apóstolos também são mencionados separadamente. Observe o texto. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes apóstolos preservavam unânime em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Portanto, os irmãos de Jesus não podiam realmente ser primos de Jesus e estar entre os 12 apóstolos, justamente com Maria, mãe de Jesus. Os nomes Tiago, Judas e Simão eram muito comuns naquela época, e é provável que alguns dos primos de Jesus até tivessem os mesmos nomes dos irmãos do Mestre. As Escrituras também indicam que os irmãos de Jesus não tiveram fé nele, a não ser após a sua ressurreição. Gálatas 1,17 menciona que Tiago era um dos irmãos de Jesus. Segundo o argumento, quase sempre esses irmãos de Jesus estão com Maria. Das 15 vezes que os irmãos de Jesus são mencionados, 10 nos evangelhos, 1 em Atos e algumas vezes nas cartas de Paulo, quase sempre estão em companhia de Maria, mãe de Jesus. É estranho que os primos de Jesus andassem sempre em companhia de sua tia, em vez de andarem em companhia de sua própria mãe.
Terceiro argumento, nunca se indica que são primos de Jesus. Em nenhuma porção das Escrituras é indicado que eles fossem primos de Jesus ou filhos somente de José e não de Maria. Há alguns que argumentam que José teve uma outra esposa antes de Maria e que teria com essa outra esposa filhos. Tais suposições são especulações humanas para estabelecer e firmar uma doutrina humana e o dogma da virgindade de Maria, mãe de Jesus, como o fato de que Maria permanecesse virgem a tornaria mais santa do que qualquer uma outra mulher, como se o ato sexual tirasse a santidade de Maria ou a desqualificasse como santa, quando a Bíblia fala desde a criação do homem, da espécie humana, Adão e Eva, macho e fêmea, multiplicai, enchei a terra. Ou seja, o fato de Maria ser declarada por algumas religiões virgem não significa que essa virgindade atribuiria a ela maior santidade, proeminência, um lugar de destaque nos céus ou no reino de Deus. Alguns católicos romanos acreditam que esses irmãos, entre aspas, eram na verdade primos de Jesus. No entanto, em cada exemplo, a palavra grega do Novo Testamento empregada para irmão é usada. Embora a palavra possa se referir a outros parentes, o seu significado normal e natural é irmão físico, consanguíneo. Havia uma palavra grega para primo, mas ela nunca foi utilizada quando se refere a esses irmãos e irmãos de Jesus. Além disso, se eles fossem primos de Jesus, por que eles estariam tão frequentemente com Maria, a mãe de Jesus? Não há nada no contexto de sua mãe e irmãos vindo visitá-los que deveria qualquer impressão de que não fossem seus meio-irmãos, de forma literal ou mesmo de sangue. Ao não ser por motivo de preconceito teológico, não há razão para não acolhermos esse fato de seu sentido mais literal, isto é, que os irmãos e irmãs de Jesus eram filhos de José e de Maria. Quanto a José, marido de Maria, teria morrido antes que o Salvador inaugurasse o seu ministério público. Isso se conclui razoavelmente pelo fato de José não ter sido mencionado por João, o evangelista, entre os parentes de Jesus, quando esse se referiu ao primeiro milagre nas bodas de Caná, João, capítulo 2, versículo 12, nem outras passagens relativas à época posterior. Então, mais do que nunca, Jesus envolveu sua mãe Maria de respeito e de ternura. E a partir daí, Maria demonstrou seu amor materno por seu filho. Juntos, eles choraram e se consolaram com os demais irmãos de Jesus pela morte de José. Um outro fato é que durante a sua crucificação na cruz, Jesus olha para Maria, que estava com João, o discípulo mais jovem ao seu lado, e Jesus fala: mulher, eis aí o teu filho. E fala para João, o discípulo amado: filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, a misericórdia, o amor, o cuidado natural de Jesus por ser filho mais velho de Maria, por sua mãe, mesmo naquele momento de dor, de cruz, ele não deixa sua mãe desamparada. João foi o substituto do filho que ela estava perdendo. E para João, e provavelmente era um órfão, Jesus conectou Maria como uma mãe adotiva. Portanto, que esse entendimento se torne claro para você, tire todo o misticismo, toda a ideia humana e que você possa crer verdadeiramente nas Escrituras e na fidelidade das Escrituras. Sim, Jesus teve irmãos do relacionamento posterior de Maria com o seu pai José.